Boa noite, meus amores, sejam todas muito bem-vindas a mais um Happy Hour da Estética. Hoje, terça-feira, como de costume, nós temos um horário agendado nessa terça-feira. Todas as terças eu faço lives ou às 18h15 ou um pouquinho mais tarde, às 20h15. Então hoje é o dia do nosso bate-papo, é o dia de a gente conversar um pouquinho sobre saúde integrativa, sobre o tratamento de melasma. Então quero começar essa live aqui agradecendo vocês por terem separado um tempinho. Eu sei que muita gente está saindo do trabalho, está se deslocando para casa, ou muita gente também está no trabalho nesse momento. Então quero agradecer vocês por estarem entrando aqui na live. Vou pedir agora para vocês pegarem esse aviãozinho aqui e compartilharem a live com as amigas de vocês, com as profissionais de saúde e de estética que precisam adquirir conhecimento, que precisam saber mais sobre saúde integrativa, sobre as práticas integrativas. Então, boa noite para vocês, sejam todas muito bem-vindas à nossa live de terça-feira. O nosso tema da live está fixado aqui, que é por que o método Melasma Premium, deixa eu só fixar, não fixei agora. Por que o método Melasma Premium não tem efeito rebote? Por quê? Alguém sabe? Então, gente, vou começar fazendo a abertura aqui da nossa live, tá? Deixando aqui um versículo para nossa meditação. Deixa eu ver se aqui fica melhor para mim ou aqui. Peraí. Quero compartilhar aqui um versículo para nossa meditação, que está em Jeremias 17:14. O que diz Jeremias 17:14? Fala assim: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Então, por que eu quero trazer essa conexão para vocês? Porque eu gosto de chegar nas minhas lives, colocar um louvor, porque Deus fala comigo. Eu sei que o meu Deus que fala comigo fala com quem está assistindo a live. E eu gosto sempre de trazer um versículo bíblico aqui que Deus coloca no meu coração. Então, eu gosto sempre de começar as minhas lives lembrando que a verdadeira restauração está dentro de nós, está na nossa raiz. Então, o que a palavra ela nos ensina? A palavra nos ensina todos os dias que a cura, ela realmente vem de dentro, tá? Isso também se reflete no nosso corpo. Oi, Nilzimar, boa noite. Isso se reflete no nosso corpo. Quando o nosso organismo está em desequilíbrio, a pele responde. A nossa pele responde. E quando há um desequilíbrio interno, o corpo ele sinaliza o tempo todo. Amém, amém. Então, o corpo ele sinaliza o nosso desequilíbrio. Então, me conta aqui nos comentários se vocês acreditam que a nossa pele é reflexo da nossa saúde. Quem acredita nisso? Que a pele que a gente tem hoje reflete a nossa saúde. Deve ser a Alessandra, né, que entrou agora. Não sei se você acredita nisso, que a nossa pele é reflexo da nossa saúde. Porque quando a gente consegue entender isso, a gente muda completamente, né, a forma como a gente entende e conhece o melasma. Gente, vou tomar minha água. Vou me apresentar aqui, porque eu sei que tem muita gente nova chegando aqui no Instagram o tempo todo, né? As pessoas me chamando direct no WhatsApp. Hoje, realmente, eu passei o dia bem corrido. Tava em reunião até agora. Tô até rouca, desde 3 horas da tarde tava em reunião. Então, quero me apresentar para vocês, para quem tá chegando agora, para quem não me conhece, tá? Eu sou a doutora Daniele Dulso, sou especialista em melasma com a saúde integrativa. A minha missão é mostrar, né, que a pele não é só estética, como a maioria das pessoas falam, né? Ela revela o estado do que nosso corpo está.
né, o que o nosso organismo está falando. E ao longo da minha trajetória clínica, eu desenvolvi um método chamado Melasma Premium, que é um olhar específico para dentro, para a nossa saúde. Então eu olho meu paciente como um todo, porque eu creio que nós somos um ser único e triuno, nós temos corpo, alma e espírito, então não dá para separar meu paciente em partes. Então, ao longo da minha trajetória, né, eu tinha muita mancha de melasma, as pessoas que me acompanham sabem, e eu também estava cansada de fazer aquilo que todo mundo faz, que é passar creme na pele e não ver resultado e ficar ainda mais frustrada porque eu gastei dinheiro comprando creme e minha pele deu efeito rebote. E eu fui buscar conhecimento, porque na palavra do Senhor também fala que o povo perece por falta de conhecimento, e eu não tô mais inclusa nisso. Para honra e glória do Senhor. Eu fui buscar o conhecimento, e quando eu entendi que o melasma começa dentro da gente por conta de um desequilíbrio, eu passei a me tratar e fui minha primeira paciente, e desta forma eu tive meu melasma em remissão e vou mais além. Eu me curei da mancha de melasma e hoje eu ajudo homens e mulheres a deixar esse melasma em remissão, e eu também sou mentora de profissionais de saúde e de estética que desejam aprender um método seguro, um método comprovado e, melhor ainda, que não tem efeito rebote. Então, vou pedir para vocês já compartilhar a live, tá? Com o máximo de pessoas que vocês conhecem, para que o Instagram entenda que esse conteúdo é relevante. Nilzimar já respondeu. Oi, Sidneia! Então, hoje eu quero que vocês fiquem comigo até o final, tá? Porque eu vou explicar esse método que vai mudar a vida de vocês, sejam pacientes ou profissional de saúde, de estética. Sueli, bem-vinda! Então comenta aqui embaixo de onde vocês estão me assistindo, qual que é a cidade de vocês, se vocês são profissionais de saúde ou são pacientes que estão aqui na nossa live. Gente, eu quero começar aqui. Outra Sueli entrou, bem-vinda, Sueli. Boa noite, Sidneia, bem-vinda, meu amor, bem-vinda. Quero começar aqui falando de uma crença limitante. Eu já quero quebrar essa crença que a maioria das pessoas tem, tá? A maioria das pessoas acreditam... Olha, Ana, que bom que você tá aqui, bem-vinda. A maioria das pessoas acreditam que o melasma, tá, surge por conta do sol ou por conta da genética. Porque a mãe teve... Olha, Gravataí, Rio Grande do Sul. Que legal, esteticista e cosmetóloga, seja muito bem-vinda. Depois você chama a gente lá no WhatsApp para entrar no grupo de profissional de estética. Sueli, não desistir do meu caso, só preciso ter dinheiro. Vamos tratar, Sueli. Como eu falei, a maioria das pessoas acham que o melasma é do sol, né? Acham que o melasma é genético. Porque minha tia tem, minha mãe tem, eu vou ter melasma, vou estar fadada a ter manchas de melasma. E não é isso. Gente, pegar o controle do ar. E não é assim que funciona, tá? As manchas de melasma, muitas vezes, vêm por conta de uma recorrência. Depois de tudo que você já fez na tua saúde e na tua pele, aquela mancha fica lá mandando informações de melanina e a mancha fica só pigmentando aí na pele das nossas pacientes, tá? Então, o melasma, como eu falei, ele é recorrente. E muitas pessoas vão na farmácia, compram cremes, né, sem ter base científica, sem tratar a causa. E esse melasma, ele vai só agravando. E qual que é o motivo real, doutora, desse melasma estar sendo agravado sempre, né?
É porque a inflamação do corpo não foi tratada. Então, quando a inflamação do nosso organismo não é tratada, o melasma vai estar sempre gritando e falando lá para o nosso corpo que ele vai mandar mais melanina e vai sujar mais a pele. Ou seja, ele não surge do nada. Ele também não surge por conta do sol. Ele também não surge porque a mãe tem, a tia tem e eu vou ter melasma no resto da vida. Me conta aqui já, se vocês já ouviram falar nessa visão integrativa, se vocês conhecem que o melasma realmente ele se dá por conta de um desequilíbrio do nosso corpo. Quem que tá aqui na live já ouviu falar sobre isso? Comenta aqui embaixo. A nossa esteticista que tá aqui na live, não sei se ela já conhece, né? Tenho certeza que você já deve ter algumas pacientes que chegaram até você que tem melasma. Só que a gente que é da área de saúde, a gente tem um compromisso com o nosso paciente, é entregar a verdade, porque a verdade liberta. Assim como a maioria dos profissionais de saúde de estética que eu ministro mentoria, a maioria veio dos protocolos básicos da faculdade. Comprava o kit 1 e usava o kit no paciente sem tratar a causa. Eu não tô aqui também para falar que o kit, que o produto ele é ruim, mas ele não é necessário, ele não pode ser usado quando a gente não trata a causa do melasma. Vocês conseguem entender? Então, por que o melasma da paciente está sempre ali resistindo na face? Muitas vezes o paciente tem no colo, tem nas costas. Por quê? Porque a causa não foi tratada. A causa não foi tratada. A Sueli está perguntando, qualquer pomada, mesmo manipulada, que tem ácido, pode agravar o melasma? Sim. Se a causa, como eu estou falando agora, se a causa não for tratada, passar produto na pele não vai resolver o seu melasma. Então, assim, o que poucos profissionais explicam é que o melasma, ele marca um adoecimento. Ou seja, quando a gente não trata o que está inflamando o nosso corpo. Olha só, sim, estou começando a fazer os tratamentos de melasma nas minhas pacientes. Agora estou entendendo o porquê eu não consegui resultado. Eu tratava somente a pele, isso mesmo. Já entra no nosso grupo VIP aqui de profissional de estética, de saúde, para você ter os conteúdos em primeira mão, para você adquirir conhecimento, porque o conhecimento liberta, né? E a gente quer trazer, nós que somos profissionais de estética, nós queremos trazer o melhor para os nossos pacientes. E é por isso mesmo que a gente não entrega resultado. Quando a gente passa só produto, né? Fica, o profissional de estética fica triste, né? E o paciente também fica. Então, assim, o melasma nada mais é do que um sinal de inflamação, de adoecimento. E nós, como profissionais de estética, temos que identificar quais são essas raízes, quais são os gatilhos que estão trazendo mancha de melasma para esses pacientes. Quando a gente identifica os gatilhos que estão levando o corpo dos nossos pacientes ao adoecimento, fica muito fácil de tratar. É um tratamento fácil, doutora? Não. Né? Não tô falando que o tratamento é fácil, mas quando nós profissionais de saúde de estética identificamos as raízes do paciente, a gente consegue ir lá na raiz do paciente e deixar a raiz em remissão. Então vou dar um exemplo aqui. Meu exemplo, Daniele, né? Quando eu tive melasma lá atrás, eu não tinha noção de tudo isso, porque a faculdade que eu fazia e todos os cursos que eu tenho, que lembrando de cabeça, eu devo ter pelo menos umas 5 pós-graduações. Mas nenhuma pós-graduação me ensinou que o melasma marca um adoecimento. Nenhuma pós-graduação falou que o melasma era um problema de saúde. Eles ensinavam sempre protocolos prontos. O que é que eu fiz? Cansei de ver meu rosto sujo, cansei de me olhar no espelho e ver meu rosto tomado de mancha e fui estudar com os melhores.
Fui estudar com o Dr. Hussein, que eu sei que a maioria aqui conhece, com o Dr. Lai Ribeiro. Fui estudar, fiz minha pós-graduação em... Nossa, tenho vários. Análises clínicas, ozonoterapia, terapias integrativas, medicina integrativa. Eu tenho até mais que 5. Então, assim, eu fui estudar, eu fui buscar conhecimento, porque, como eu falei, o conhecimento ele liberta. Quando eu entendi que uma das minhas raízes era emocional, meu melasma só escurecia, né? Passei por alguns problemas e meu melasma começou a apontar demais, quer dizer, meu Deus, essa não sou eu. Assim como vocês que são pacientes, que estão aqui, eu me olhava no espelho e não me reconhecia. Eu me olhava no espelho e não queria tirar foto, eu não queria sair em foto, eu não queria fazer nada. E eu falava assim, Senhor, não nasci com essa mancha, eu não aceito. E fui estudar. Então, graças a Deus, eu fui minha primeira paciente. Me tratei, acreditei na cura. O que é que as dermatologistas falam? Ai, doutora, tem uma amiga que é dermatologista, e ela fala, Dani, não tem cura, você vai viver com melasma o resto da vida. Eu acredito na cura. Eu não tenho melasma há mais de 8 anos, tá ótimo. Né? Quem acredita, ok. Quem não acredita, ok também. Mas a gente consegue deixar essa mancha de remissão. A gente consegue não deixar esse melanócito ativo na nossa pele. Eu consigo entregar resultado para o meu paciente porque não é protocolo. É saúde individualizada. Eu quero que vocês prestem atenção. Não é indo na farmácia e comprando creme X e Y. É tratando a causa raiz do seu melasma de dentro para fora. Quando a gente trata a nossa saúde, a gente não tem efeito rebote. Vocês conseguem entender? Coloca aqui para mim se faz sentido, se vocês conseguem entender sobre isso. Coloca aqui para mim também se vocês já viram minha foto como era, como minha pele era manchada. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pra colocar pra vocês também, porque faz parte, né? Quando a gente olha o nosso passado, assim, a gente fala, meu Deus do céu, era desse jeito. Não sei se vai dar pra vocês verem. Olha só, tem filtro nenhum, tá? Era exatamente como era a minha pele. E isso a Nilzimar já ouviu muitos profissionais, porque eles... A medicina convencional, eu sempre falo da medicina convencional, fala que não tem cura. Então vocês que são profissionais de saúde, de estética, que estão na live agora, vocês que são pacientes ou querem ser pacientes, que estão na live agora, a minha foto era exatamente assim, minha pele não tem filtro, era toda manchada de melasma. O que é que eu ganhava com isso? Só depressão, só caindo abaixo, assim, tudo que vocês me falam, eu senti na pele, eu senti. E foi muita busca, eu querendo buscar e acreditando que sim, seria possível eu tratar meus pacientes e trazer um resultado. Claro que eu falo de epigenética. O que é epigenética, doutora? São nossas escolhas. Qual era o estilo de vida da Dani lá atrás? Nunca fui de comer besteira, tá? Nunca. Sempre me exercitei também. Mas nunca olhava minhas vitaminas e meus minerais. Passei a olhar depois que eu me formei na área. Nem sabia que o zinco era causador de melasma, porque eu nem tinha zinco no meu corpo, nem sabia por que o zinco serve. Nem sabia que o emocional ia deixar minha pele destruída. E eu fui entender depois que eu comecei a estudar. E aí eu comecei a praticar tudo aquilo que eu aprendi em mim. Desta forma, eu comecei a ter resultado de verdade. E foi por isso que eu desenvolvi o método Melasma Premium, que é uma abordagem baseada em ciência, prática clínica, muita prática clínica e resultados consistentes. Resultados consistentes.
Quero que vocês gravem isso, tá? E qual que é o início, doutora, do tratamento? Muitas pessoas chegam e falam assim, ai, como que é o tratamento? Né? Ou pior ainda, tem gente que não me conhece e fala assim, como que é o protocolo? Eu falo assim, ai meu Deus, não é protocolo, Jesus, não é protocolo. Como que se dá o início do tratamento, tá? Para vocês entenderem, primeiro, a gente marca uma consulta integrativa. Eu não faço a avaliação, eu faço consulta integrativa. Qual que é a diferença? A avaliação, você chega para o paciente, dá uma olhada na pele, avalia 20 minutos, manda embora. Passa uma receita de bolo, igual para todo mundo. Uma consulta integrativa é integral, corpo todo, porque como eu falei, somos únicos. Deus fez a minha forma e me jogou embora. A minha forma, mesmo que eu seja gêmeas, minha irmã não tem a mesma digital, mesmo que eu fosse. Então, o profissional de saúde estética precisa ter uma escuta muito ativa, tá? Para o paciente, né? Para que ele entenda quais foram os gatilhos lá atrás. Se eu tenho um paciente hoje de 40 anos, eu não vou olhar só ela hoje de 40 anos, eu tenho que olhar ela lá atrás, o que é que ela fazia antes, tá? Então, eu analiso os sinais e sintomas silenciosos que estão marcando aí um adoecimento no corpo do paciente e vou falar para ele na hora da consulta e durante todo o tratamento. Porque não é uma simples, não é nenhuma avaliação, é um tratamento integrativo, onde a gente fica aí dedicado ao paciente 6 meses, tratando de fato a causa raiz. É igual para todo mundo? Não, não pode ser igual para todo mundo, porque a minha raiz, por exemplo, não é igual da Nilzimar, não é igual da Andréia, não é igual da Ana. Todos nós temos mais de uma raiz de melasma. Doutora, quais são as raízes de melasma? São diversas. E aí eu posso falar, por exemplo, a minha, emocional, falta aí de zinco, não tinha zinco no meu corpo, intestino não era legal, né? Por exemplo, órgãos genitais, né? Falando de mulher, que eu também tenho paciente homens também. Às vezes a paciente que tem aí muita candidíase de repetição, tá? É uma raiz de melasma. Às vezes a paciente aí que tem policistos, miomas, são raízes de melasma que a gente precisa ajustar. Então, cada pessoa é única e tem raízes diferentes. E desta forma a gente vai tratar o melasma. Então não existe. Tem gente que fala assim, doutora, e qual que é o exame específico, né? Falando já de exame de sangue. Não existe exame específico para o tratamento. Como que eu, como profissional de saúde estética, vou solicitar? Eu solicito os exames de sangue de acordo com a nossa primeira consulta. De acordo com o tratamento que vai evoluindo. Aí eu vou solicitar o exame específico para o meu paciente. Então, não é uma receita de bolo, tá? E outra parte muito importante que eu sempre falo, quando eu vou ler o exame de sangue, por mais que meu paciente não entenda, meu paciente não é da área de saúde, ele não tem obrigação de entender nada, mas eu gosto de sentar com o meu paciente, explicar exame por exame, porque muitas das queixas que eu tenho no meu consultório é o paciente falar assim, doutora, eu gastei X de dinheiro com esses exames, levei na dermatologista, levei no clínico geral, ele folheou os exames e falou, tá tudo bem. E aí? E assim, eu acho isso uma falta de respeito muito grande com o ser humano. Porque quando os profissionais estudam medicina, eles fazem um juramento. Mas hoje ninguém tem tempo de nada, a maioria das pessoas estão correndo e ganham por paciente, né? Tô falando isso para quem trabalha no SUS, principalmente. Então atende em 10 minutos e manda outro embora para entrar o próximo. Não olha o exame, não olha para a cara do paciente. Passa um remédio genérico. E não é assim que eu trabalho.
Todo o meu tratamento ele é específico para um paciente. Eu vou sentar com ele, vou falar sobre cada exame. Hemograma, passo mais tempo, porque hemograma tem várias coisas no hemograma que eu vou explicar. Hemácia, VHS, tudo eu vou explicar. Eritrócitos, vou explicar tudo do hemograma. E assim vou fazer com todos os exames. Aí tem gente que fala assim, Dani, alguns profissionais que eu conheço, mas pra que você faz isso se o paciente nem entende nada? É o meu compromisso. É o meu compromisso falar a verdade para o meu paciente, ainda que ele não entenda nada de eritograma, não entenda nada de B12, não entenda nada de nada. Mas eu quero falar com ele, porque alguma coisa vai ficar. Alguma coisa ele vai absorver daquilo que eu vou passar para ele. Vocês conseguem entender tudo isso? Ó, a Sueli colocando aqui, ó. Fui na dermatologista e ela nem exame de sangue pediu. Só falou pra usar protetor solar, eles não pedem mesmo. Não pedem, Sueli. Eles não pedem exame de sangue. Não pedem. Não pedem. É assim, é uma pena. Eu escuto isso quase que todos os dias. Quase que todos os dias. E assim, nem sei o que falar, né? Esse tipo de profissional. Então, assim, como eu falei, né? Existem várias raízes de melasma. Eu tive uma, né? A outra paciente tem outra. Então, não é igual para todo mundo, claro, né? Melasma emocional pode acontecer, melasma hormonal, nutricional, por conta aí de déficit aí de nutrição, paciente que não come bem, intestino, melasma por conta de medicamento, que é o medicamentoso. Então, cada corpo, cada organismo conta uma história diferente. Vocês conseguem entender? Ninguém é igual a ninguém, ninguém é igual a ninguém. Então, cada corpo vai contar uma história diferente. Então, esse que é o barato do tratamento. Esse que é o, sabe assim, a virada de chave? Que a gente vai tratar a saúde. O paciente vai tratar a mancha, mas vai sair com o estômago menos desinchado. Vai sair, o cabelo não vai ficar caindo mais. As unhas vão ficar bonitas, não vai ficar... sabe, aquelas unhas bem fracas, fica enfraquecendo. O paciente está com candidíase, vai sair do tratamento sem candidíase. Então, o paciente vai tratar a mancha, mas vai tratar a saúde toda. É esta forma que eu trato o melasma. Vocês conseguem perceber que tudo isso muda? Então, assim, quando eu começo a tratar um paciente... E na primeira, na segunda semana, ele fala assim pra mim, doutora, meu intestino já tá começando a funcionar melhor. Doutora, eu já melhorei. Antes eu tomava um copo de água, agora já tô tomando, 2 litros, 3 litros de água. Então, é sobre isso o tratamento. É sobre cuidar da saúde. Geisa, né? Ferritina alta, inflamação, tá? Inflamação. Aí a gente tem que ver outros marcadores também. Mas ferritina alta é um sinal de inflamação. Desculpa a pergunta, mas como você falou de ferritina, você bebe? Porque tem umas das causas de ferritina alta e uma é por conta do álcool. Entendeu? Então tem que ver isso. Tem que ver isso. E sim, iodo também, né? Tudo isso vai causar melasma. Não bebe. Então... tá com inflamação aí silenciosa e a gente precisa ver outros marcadores também. Ferritina baixa não é normal e alta também não é normal. A gente tem que baixar, tem que ajustar tudo isso. Ou Sueli, não. Muito alta. 2008. Muito alta. Muito alta mesmo. Então, assim... somente quando a gente corrige, tá, Geisa? Quando a gente corrige todos esses marcadores, ferritina alta, às vezes o ferro tá baixo demais também, né? A vitamina D, paciente nem existe, porque a maioria dos pacientes que tem melasma se esconde do sol e não pode, né? O sol, Deus
fez o sol pra gente desfrutar. Tô falando pra ninguém torrar lá no sol, não. Deitar lá na praia, na piscina, qualquer coisa, ficar torrando, não. Mas 15 minutos, acordem, lave o rosto, sem protetor solar, tá? Sem protetor solar. Os dermatologistas amam. Vão pro sol, olhem pro sol, desfrutem, fiquem de frente, virem de costa, fiquem um pouquinho no sol. Mas o sol, ele é benéfico para a nossa saúde. Ai, doutora, mas eu tô no sol, o melasma escurece. Porque você tá inflamada, meu amor. Que vocês vão nos meus stories aqui, stories não, nos rios, vocês vão ver que eu tava na praia, faço conteúdo, minha pele escurece. Não, porque eu não tô inflamada. Qual que é o segredo, doutora? Limpar, desinflamar. Sempre, sempre. E uma coisa que eu falo muito pro meu paciente: dei alta, amor, te dei alta, graças a Deus, você tá com a saúde ajustada, pele clara. É continuar fazendo aquilo que você aprendeu comigo. Qual que é o segredo? Desinflamar. Sabe, eu, né, sou dona de casa também, tá? Então, amo limpar minha casa, arrumar minha casa. Quem me conhece sabe que eu sou a doida da limpeza. Então, é pegar a vassoura e varrer. E não é jogar debaixo do sofá a sujeira. É jogar fora de verdade. Vocês entendem? Faz sentido pra vocês? É jogar fora, não é esconder. Não tô falando pro paciente nunca, por exemplo, comer um alimento. Ah, é porque farinha realmente inflama. Mas eu nunca vou comer farinha, não. Às vezes eu vou no churrasco e como um pouquinho de farofa. Tudo bem. Às vezes, final de semana, eu como um pedaço de pizza. Ok, eu também posto isso, né? Não é que nunca pode, mas o todo dia empurrando sujeira pra dentro da gente, a gente vai adoecer. Então, o que você aprendeu comigo durante o tratamento, você vai manter. E aí, não tem necessidade de fazer um tratamento novo. As pessoas perguntam: doutora, mas depois da alta eu vou fazer tudo de novo? Não. Mas claro, eu peço para vir depois marcar uma consulta para eu ver como é que tá seus exames de sangue de novo, para ver o que é necessário, não para fazer todo. A não ser que você desleixei, não quero saber mais de nada, e aí o melasma ele vai voltar. Mas você ajustando a sua saúde, o melasma vai ficar em remissão, igual a minha pele tá, e de tantas outras pacientes que eu atendo. Então, só depois que nós corrigirmos, né, o nosso organismo, é que a gente pensa na pele. Até a paciente perguntou agora, né, se pasta d'água clareia, né? Não, nada clareia a pele se você não trata a causa. Nada clareia a pele se você não trata a causa. A gente precisa tratar o que está adoecendo. E aí, eu vou até responder com uma pergunta. Se eu tenho candidíase, se eu passar pasta d'água no meu rosto, vai tratar a minha candidíase? Coloca aqui pra mim. Se eu tenho queda capilar, que é um marcador inflamatório e vai me causar melasma se eu não cuidar, se eu passar pasta d'água ou qualquer outro clareador, vai tratar a minha queda capilar? Ó, Sueli falou que não. É isso mesmo, Sueli. Não faz. Então a gente precisa tratar a causa. Antes de qualquer coisa é tratar a causa. Depois a gente pensa em alguma coisa. Claro que durante a paciente vem pra mim fazer um tratamento, quer que eu vou passar pra ela um bom skincare, que é o básico. Muitas vezes é um hidratante, um protetor solar físico, nada mais. Não vou fazer você gastar dinheiro com produto. Não é sobre produto, eu falo sempre, não é sobre produto o tratamento, é sobre saúde. Por exemplo, acho que foi a Geisa, falou da ferritina, né, 268, alta. Eu não vou passar produto na pele da Geisa para baixar a ferritina, não. Eu vou ajustar essa ferritina com saúde, com fórmulas que vão ajudar a baixar a ferritina, entendeu? Porque não é alcoólatra, não é sobre álcool. Porque tem algumas coisas que fazem com que essa ferritina aumente. Um desses é o consumo de álcool, por isso que eu perguntei se ela bebia. Então, quando a gente entende que é sobre saúde, a pele começa a clarear. E é assim que funciona. Então, uma paciente chegou pra mim uma vez, né, com problemas nutricionais.
intestinal e ela nem sabia, que ela achava que ela comia bem, porque trabalhava numa grande empresa e muitas vezes pedia fast food e comia ali na frente do computador, porque não poderia parar, né? O intestino ela achava que era normal e 2 vezes na semana, até que ela não aguentou mais, a bomba estourou, que é dessa forma. Então, assim, quando ela começou a tratar, em poucos meses, que foi assim uns 3 meses, que eu tô lembrada mais ou menos, ela já relatou melhora na pele. Mas antes, o intestino dela já começou a melhorar. Ela ficou com mais disposição. E me relatou melhora no inchaço que ela sentia aí, principalmente na parte estomacal. Então, assim, isso só demonstra o quanto o nosso corpo ele tá entrando em equilíbrio. E quando o corpo entra em equilíbrio, ele responde. E a gente consegue perceber a melhora. Nós conhecemos o nosso corpo. A gente não para poder observar. Eu sempre falo isso. Tem muito protetor solar com muito álcool na composição. Se a pele está sensível, queima, sim. Sua pele com certeza está sensível. Se você está usando protetor solar e está pinicando, ardendo, sensibilidade na pele, e com certeza o protetor solar tem composição que vai só agredir sua pele. Deve ser um protetor solar químico, que não é ideal. Então, assim, me fala se tudo isso faz sentido pra vocês, né? Eu sei que muita gente nunca pensou em tratar melasma de dentro pra fora. Eu sei que isso é novo para muita gente. Mas também, ó, a Geise tem 13 anos sem melasma. Mas também eu sei que hoje, graças à medicina integrativa, a saúde deslanchou, avançou. Por isso que a medicina convencional não gosta muito dos, né? A medicina convencional não gosta, né, disso que a gente fala, porque realmente a gente consegue ajudar muito o paciente olhando exatamente para a saúde. Bom, a Sueli tá falando que toma muito cerveja na semana, moderada. Não é que tem que largar, a gente sabe que Sueli, a gente sabe que o álcool, né, assim como o açúcar... Ô, meu amor, obrigada, Nilzimar, você é uma bênção de paciente. A gente sabe que o álcool, assim como o açúcar, assim como a farinha, assim como o glúten, assim como tantas outras coisas que eu vou ensinando ao longo do tratamento, ele é inflamatório. Eu não bebo, né? Mas eu estudo porque faz parte do meu tratamento. E quando o paciente toma sua cerveja no final de semana, o que é que eu indico para ele? Tomar, claro, um pouco menos, né? Não sei a quantidade que você toma, mas dá preferência àquelas que são puro malte, porque tem menos teor de açúcar. Aquelas cervejas que são mais baratas, que estão mais nas prateleiras, elas têm muito açúcar na composição. E a gente sabe, essa paciente falou agora, ferritina alta, então eu pergunto logo, né, se bebe. Porque se for acontecer, por exemplo, com a Sueli que bebe, né, pode ser por conta da bebida. Eu já peguei uma paciente que estava com a ferritina de quase 500 reais. De quase 500. De quase 500. Só que, quando eu peguei essa paciente e olhei, né, era uma senhora, acho que tem uns 6 anos que eu atendi essa senhora. E aí, quando eu peguei essa ferritina, tava 500 e pouco, eu olhei assim, eu disse, meu Deus, não é possível, ela não bebe, porque ela tinha assim uns 60 e poucos anos. E aí eu fiquei até constrangida de perguntar, né? Mas aí quando eu comecei a falar com ela, né, eu tive que perguntar, né? Tô ali, eu tive que perguntar. E eu falei com a paciente, né? Olha, a senhora bebe porque sua ferritina tá muito alta. Só que antes de eu falar com ela, a filha dela tava na espera. E eu chamei a filha dela pra dar uma palavrinha. E eu falei, olha, a ferritina da sua mãe tá assim, o hemograma tá assim. E essa ferritina dela já tá me mostrando. Ela bebe?
E ela falou que sim. Então, assim, é uma das causas de ferritina alta. Claro que tem várias causas também, né? Quem não bebe tem outras causas. Então, tem que olhar esse paciente e ajustar a saúde como um todo, que a gente consegue aí ter remissão do melasma, a gente consegue ter melhora significativa aí no melasma. Como o atendimento é individualizado, eu consigo ter tempo para estudar cada caso. Quando eu pego o exame de sangue, eu não vou olhar aqueles marcadores que estão no exame de sangue, como a maioria dos profissionais fazem. Eu vou olhar o exame de forma integrativa, a níveis internacionais que, né? Eu tenho minha pós-graduação, eu sou analista clínica, tá? Mas eu também estudei os exames de sangue que são olhados lá fora, em países de primeiro mundo, como vários países. Eu tenho paciente na Inglaterra, na Bélgica, já tive paciente no Canadá, tive uma paciente que eu não lembro nem o país agora, eu sei que era muito longe, dava mais de 24 horas de viagem daqui do Brasil. Tenho um paciente em Portugal, nos Estados Unidos. E tem países, não são todos, mas que se preocupam com a saúde. Aqui no Brasil, se a gente estiver doente, vai para o INSS, às vezes nem recebe. Vai para fila. Em alguns países, como por exemplo, os Estados Unidos, alguns estados, a Inglaterra, eles não querem que as pessoas fiquem doentes, porque eles têm que pagar um valor. Então, eles pagam um valor para você realmente ficar bem, para você voltar a contribuir. Então, eu olho os níveis internacionais, porque lá fora a gente olha a saúde. É mais caro tratar a saúde lá fora? Sim. Tanto é que muitos brasileiros, né, que eu atendo, também que tem, por exemplo, green card, que mora nos Estados Unidos, vem para o Brasil tratar a saúde. Quem pode, vem, né? Quem tá legal, vem. Então, assim, é outro olhar para a saúde integrativa. É outro olhar sobre o melasma. É uma mancha de pele? O paciente vem por conta da mancha? Vem. Mas ele vem tratar a mancha e sai com a saúde restaurada. Doutora, mas é fácil? Quanto tempo meu melasma começa a clarear? Não é fácil, eu sempre falo. Cada pessoa responde de forma diferente. Eu já tive pacientes que com 2 meses, ela chegou pra mim assim, com 2 bolas pretas, que quando eu olhei, eu disse, meu Deus do céu. A gente olha e fala, meu Deus, e agora? Mas com 2 meses, cadê a mancha? A mancha sumiu, eu fiz, meu Deus. Assim, pra mim não tem coisa melhor do que eu ver o resultado na minha paciente. O meu, eu passei exatamente 8 meses e meio. 8 meses e meio. Um dia eu posto os meus. Eu tenho tudo. Eu tenho fotos, sabe? De quando eu comecei, a minha evolução. Não gosto de ficar vendo, não, porque realmente, né, não é legal. Quem tem melasma, né, sabe que não é legal. Então, assim, eu tenho toda a evolução do meu tratamento, até a pele que eu tenho hoje. Esse resultado faz um tempo já, né? Mas como vocês estão vendo minha pele, como eu faço live, tô sempre na rede social, meu resultado se mantém. Claro que quando eu paro de me cuidar, aparece uma manchinha aqui. No Natal apareceu um pouquinho aqui, porque eu deixei mesmo, ficou meio que eu queria, minha mãe tava aqui, minha família. Então eu deixei o negócio mais folgado. Mas depois que passou o dia 31, eu falei, agora eu vou voltar a me cuidar. Então, assim, melasma, a gente consegue sim deixar a mancha em remissão, a gente tratando a saúde. Então, o mais importante é vocês entenderem que nenhum produto que vocês vão comprar na farmácia vão trazer resultados com segurança. Muitas vezes vai te dar aquele efeito que vocês não querem, que é o efeito rebote, e muitas vezes a gente não consegue clarear esse melasma nem 70%. Por conta de tudo que você já fez na pele anteriormente, que é a nossa epigenética. Mas a gente consegue sim trazer um resultado muito bom, olhando a saúde de forma geral. E é por isso que eu sempre trago para vocês aqui que o meu compromisso com vocês é saúde o tempo todo. Meu compromisso é saúde. A pele é um bônus, a pele é um presente que vocês ganham no tratamento. Porque quando a gente ajusta essa saúde, a nossa pele vai respondendo de forma assim leve, de forma... não precisa passar creme para ela clarear. Claro que
por conta de tudo aquilo que o meu paciente fez aí ao longo da vida, nem todo mundo consegue ter um clareamento do melasma todo. Igual a mim também, eu passei por muita coisa. Então, o que é que eu, doutora Daniele, fez? Eu desenvolvi uns produtos que eu mando como presente para casa do meu paciente, para que essa pele fique mais bonita no final do tratamento, depois que a saúde estiver ajustada, como eu falei antes. Para que essa pele fique mais viçosa, para que essa pele fique um glow mais bonito e com a tonalidade mais equilibrada. Mas produto nenhum sustenta a pele se a causa raiz não for tratada antes. É isso que eu falo para vocês. Gente, se faz sentido aqui pra vocês, tudo isso que eu tô falando, chama a gente no direct, chama no WhatsApp, né? Que eu tenho certeza que quem não fez um tratamento integrativo ainda de dentro pra fora vai gostar de fazer, porque a gente trata a saúde como um todo, a gente não olha para a pele, a gente olha para a saúde. E se você que tá aqui na nossa live é profissional de saúde, de estética, e deseja aprender uma abordagem diferenciada, uma abordagem integrativa, também chama a gente aqui para eu colocar você no grupo de profissional de estética, porque eu ensino a aplicar uma visão clínica, uma visão integrativa no seu atendimento. Voltou? Então isso permite ao profissional de estética e de saúde oferecer um cuidado mais completo e se diferenciar no mercado. Então não seja mais da mesma. Seja aquela profissional que é disputada no seu estado, no seu município, a profissional referência que as pacientes buscam, porque vê o comprometimento, vê o resultado que você traz e o amor que você traz aí por essa profissão. Então seja um profissional referência. Chama assim. Olha, André, o André tá aqui, que é da minha equipe também. A esteticista é Karen Moraes, está aqui, já mando o link para ela no WhatsApp, para ela entrar no grupo de profissional referência no tratamento de melasma. Gente, quero muito agradecer, tá? Karen, depois você dá um oi pra gente, tá lá no WhatsApp de pacientes, no WhatsApp, ou no link da bio, Karen, também já tem o link direto pro grupo de pacientes, pro grupo de profissional, não de paciente. Quero muito agradecer vocês, tá? Pela presença aqui comigo. Meu propósito aqui sempre é levar conhecimento, propósito, clareza, ciência e transformação para quem deseja resultados reais e de verdade. Seja você profissional de estética, seja você paciente. E lembre-se sempre, né? Quando o organismo entra em equilíbrio, não é apenas a pele que responde, é a saúde, é a energia, é a qualidade de vida. A gente muda. Tem paciente que começa a tratar comigo, aí fala assim, doutora, nossa, até a libido sexual já melhorou. E é sobre isso. É sobre o corpo. Pacientes chegam com a libido sexual muito baixa. Nós que somos profissionais de estética, de saúde, a gente ajuda o profissional, a paciente a melhorar a libido sexual. A gente ajuda o paciente a fazer cocô certinho todos os dias. A fazer uma suplementação estratégica de vitaminas e minerais. A melhorar, por exemplo, a inflamação do corpo. Então, nós temos esse poder, porque nós estudamos para isso. Então, é o máximo quando o paciente chega para mim e fala assim, doutora, tô fazendo cocô todo dia. Doutora, a libido sexual melhorou. Nossa, eu fiz aquela suplementação, as dores na minha perna melhoraram. Então, assim, não tem dinheiro no mundo que pague tudo isso. Não tem. Olha, muito obrigada, muito obrigada por vocês estarem aqui na live de hoje. A live foi mais curtinha, rapidinho, tá? Eu ainda tenho reunião agora, daqui a pouquinho. Fiquem com Deus, Deus continua abençoando vocês.
que vocês precisarem, né? O André tá aqui, é da minha equipe, tá? Tem os contatos lá no link da bio do Instagram, do meu Instagram, Melasma Premium. Quem não me segue ainda no canal do YouTube, vai lá e me segue. Tem vários vídeos lá, depoimentos, lives. Chama Melasma Premium, mesmo do nome do Instagram. Descomplicando o melasma, tá lá a minha foto. Já dá like, já compartilha, tá? Ó, um beijo, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. E muito obrigada por estarem aqui comigo. Até sexta-feira de manhã, 7h30 da manhã, eu faço live. Quero vocês tomando café comigo, tá? Ó, beijo. E tomem água, igual o André falou. Minha água aqui, ó. Tomem água. Beijo, beijo.